Olha só esse Philodendron espiritussante, a formação dele, coisa mais linda que ele tá. Esse Anthurium draconopterum. Então, com essa condição especial e ideal de umidade, o Paulo falou que a gente ia falar de mudanças estruturais, a gente vai. Mas eu não aguento, é muita planta bonita. Que é a conversão de um telhado convencional para um telhado verde. O que vai falar tudo de novo? Vai! Lá vem você aprontando comigo, eu não quero mais fazer. Já tá feito. Não, vamos fazer de novo. Não, vai usar o novo. Olá pessoal, tudo bem? Esse é um episódio muito especial do Jardim Onírico. Vocês, assim como nós que amam plantas, sabem que vivenciar um jardim é muito mais legal do que ter um jardim pronto na sua casa. Acompanhar o crescimento da planta, testar onde ela se adapta melhor, acompanhar todo o ciclo dela e construindo um jardim é muito legal. Como diz o Fabiano Bender, o tempo das plantas é diferente do tempo do homem. E experimentar isso, experienciar isso é muito legal. E o episódio de hoje é sobre algo que vocês pedem muito pra gente. É uma atualização do Jardim Onírico. E essa, dentre todos os vídeos que a gente tem de atualização, talvez seja a atualização mais significativa do Jardim Onírico. Por quê? Porque tem mudanças botânicas, mas também tem muitas mudanças estruturais. Ao longo do tempo a gente foi entendendo o jardim, a iluminação, o que a gente queria para cada canto da casa e a gente fez muitas mudanças. Então o Alan vai mostrar para vocês o que tem de legal nessas novas atualizações. Fica aí para curtir com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Tem gente querendo furar meu olho. Bom, o Paulo já fez uma introdução, o Bono já quer fazer outra aqui com a gente. Ó, o Paulo falou direitinho uma coisa. Vem, Bono, vem, amor. Pronto. Um jardim nunca está pronto, né? Ainda bem, porque a gente tem tema e assunto para o resto da vida, se você quiser ter um jardim, seja ele na sua sacada, num vasinho, ou num jardinzinho, ou num hectare. Então, aqui é um caso, né? Onde a gente está hoje, tempos atrás, isso tudo era um gramado, e era possível ter um grama aqui, e hoje não é mais possível, e eu vou contar por que já já. Então, essa introdução está sendo aqui, porque está lindo isso aqui atrás, eu acho, deve estar bonito na tela de vocês, mas eu quero levar vocês para um canto do jardim, lá na frente, para mostrar para vocês algumas coisas que evoluíram no sentido botânico. Daqui a pouco a gente vai para o sentido estrutural. E tem uma coisa do estrutural que não vai dar para colocar aqui. Só vou mostrar, é bonito, maravilhoso, mas vai ter um episódio dedicado a essa coisa estrutural, porque eu registrei o antes, o durante e o depois. Demorou, foi um processo demorado. Olha, eu queria agradecer também a todos os membros do canal. Se você não é membro, seja membro. Ser membro ajuda a gente a ir a lugares mais longe, a gente tem viagens marcadas, isso tudo ajuda a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Então seja membro, se não puder ser membro não tem problema, curta, compartilhe, comente, isso tudo ajuda o criador de conteúdo a conseguir patrocínios de marcas bacanas, como é o caso da Super Garden, do Rock e do Beto, que ajudam esse canal com produtos maravilhosos. A gente não fala de produtos que a gente não usa, gente. Então, Super Garden é o melhor adubo que eu usei, granulado, né, que a gente chama de pellet, e também a Monstera Lab, que é o nosso adubo foliar. Então, a gente faz esse protocolo de adubo foliar e sólido. Então, enfim, tem outros parceiros ao longo dessa jornada que eu vou mostrar para vocês ao longo deste episódio. Então, vem com a gente, porque isso aqui tá lindo, mas tem outras coisas lindas por aqui e muita mudança para vocês acompanharem. Me esconder atrás da planta é um pouco difícil, né? Veja. Olha só que desenvolvimento estelar deste saguarajé amarelo.
para mostrar para vocês que tá rolando um ecossisteminha aqui já de umidade. Antigamente isso aqui era concreto, como é aqui no vizinho, ó. A gente quer que toda a vizinhança aqui, ó, quebre tudo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai quebrando o nosso. Aliás, um grande abraço a Sérgio Amaral, que, influenciado ou não pelo Jardim Onírico, quebrou a calçada dele dentro dos limites permitidos e já plantou um jardim de chuva. Aqui não é exatamente um jardim de chuva, porque a gente não cavou muito, não tem pedra lá embaixo, mas ele ajuda, obviamente, a segurar a água da chuva. E esse saguarajé amarelo já respondeu, o pau-mulato está respondendo, está vindo finalmente num tamanho que a gente vai ficar feliz. Tá rolando aqui, gente, ó. Philodendron glorioso já se espalhando, mas o interessante é que quando a umidade fica legal, as marantáceas, elas também começam a ficar felizes. E aqui temos um IP roxo anão, que por enquanto tá anão mesmo, essa ideia. Mas ó, olha que espetáculo essa sibipiruna maravilhosa, majestosa, emocionante. E a nossa fauna ali querendo atenção. Vem cá, ó. Ó, esses chifres de veado, você tem aqui Superbum, Bifurcatum, Veite, que eram pitititicos. O tempo opera e vai ficando legal, vai ficando bonita de fato, olha só que beleza. E esta orquídea que Paulo colocou aqui na forquilha, já em floração. Então, jardim é tempo, é calma e as coisas vão ficando bonitas no tempo deles. Vem cá. Aqui nosso bosque de arace, e não só de arace, mas também de umas samambaias. Olha só, esta samambaia Angiopteris evecta, que é a maior samambaia do mundo, que a ideia é que esses braços, na hora que eles estiverem grandes, eles vão passar por cima aqui e fazer um grande corredor samambaístico. Mas vem cá, Paulo, olha, mostra para eles a base dessa Angiopteris aqui, que tá... Você fala, coloquei num vaso para ficar mais contida. Nada, olha a raiz ali embaixo, para onde está indo. Que coisa mais espetacular essa planta. Tem um báculo abrindo ali, que vai direto em direção à escada, então vai dar esse efeito de um portal verde, que é esta ideia. E uma outra planta que está dando espetáculo aqui é esse palmito Jussara. Olha só que lindo que ele tá entremeado aqui junto com essa samambaia, mas já está vindo forte, lindo aqui embaixo, no ambiente hiper úmido. Olha só, ele gosta disso. Já a gente vai começar a ver o tronquinho dele, que acho que o termo nem é tronquinho, eu vou colocar direito para vocês aí, antes que os meus amigos de arecáceas me matem. Desculpa a todos aí, sobretudo Juliano Borim, né, que é presidente da Sociedade de Palmeiras do Brasil. Então, tá aqui, ó, tá lindo. Qual que é a ideia? Essa é uma planta que a gente viu uma população maravilhosa dela lá no Jardim Botânico de São Paulo. E ela se dá em subbosque, ela se dá melhor embaixo de outras árvores. Então aqui tem a sibipiruna, tem um conglomerado aqui, e a ideia é que ela cresça absoluta e sozinha, fazendo um par de vaso. Olha que coisa mais graciosa que esta lanterna chinesa, fofa. Aliás, está cheio aqui, mostra para eles, Paulo, olha quanto tem de lanterninha chinesa rolando nessa época do ano. É uma beleza mesmo. Olha só esse Philodendron Espírito Santo, a formação dele, coisa mais linda que ele tá. Lindo, lindo. Tá aqui já há alguns anos. Já tem esse comportamento que vocês podem ver, que ele se debruça, né? O Espírito Santo, ele se dá em forquilha de árvore. Ele acontece na forquilha da árvore e ele se debruça, ele não é uma epífita que sobe, tá? Ele lança aí as suas raízes aéreas. E quando a coisa tá bem legal, olha esse Anthurium queremalense. Que coisa mais linda, imaculada, também super feliz e indo super bem. Do lado do Paulo vai mostrar para vocês aí o Eucôndor. Olha só como ele tá bonito, enorme. Ele não cabe nem na câmera, coitado. Ó, eu deixei o Paulo sozinho na selva aí para mostrar para vocês o Eucôndor. Olha que planta linda, como ele não tá enorme. Acho que essa folha aí tem 1,20 m, talvez, 1,15 m, 1,10 m, sei lá. Enfim, enorme, tá linda. Tem muita planta legal
E aí, o Paulo está no lugar que dá para talvez ver a estrutura desse Platycerium coronarium, nesse chifre de veado maravilhoso, que as frondes, eles ficam na frente do quarto de visitas ali embaixo, que eu já vou mostrar para vocês o quarto de visitas, que é o quarto Borogodó, que está em transformação. Mas esse coronário está tão abusado que a gente quase não consegue ver esse Platycerium kittiakoudi aqui. Olha esse kittiakoudi, que coisa mais linda que é. Dizem que é um híbrido, talvez não seja, mas enfim, é um Platycerium famoso fora do Brasil. E aí você já está aqui com a concha de esporos dele em formação, olha só. Que coisa mais espetacular. Então, enfim, aqui eu poderia ficar um episódio inteiro falando de cada coisa que está acontecendo aqui embaixo. Talvez valha um episódio só da frente da casa, mas vem cá, Paulo, vamos mostrar para eles outra parte aqui. Esse Anthurium draconopterum, ele sempre, bom, ele tá com a gente uns 3, 4 anos também. Ele sempre solta uma folha, fica com 2 no máximo. É uma planta meio enjoadinha. O Vitor do Mundo das Folhas fala, quando eu fico com essa planta eu quero ficar rapidinho, vender logo, porque ela é um desafio. Mas ela está aqui num ambiente tão controlado e tão úmido e propício para ela. Depois que eu tutorei o Anthurium, né, as pessoas não costumam tutorar o Anthurium, eu tutorei ele aqui. Ele está aqui com essas 4 folhas lindas, né? Tem um rasguinho aqui, infelizmente, mas coisas da natureza. Mas olha que planta mais graciosa, Anthurium draconopterum. Gostou daqui? Já está vindo, acho que outra folhinha ali. Maravilhoso. E o Paul McCartney está chamando a gente para mostrar para vocês o vaso da Kimini que a gente... Primeiro o gato, os gatos. E aí o vaso da Kimini, que é uma grande artista, ceramista, enfim, uma musa. E a gente colocou esse palmito Jussara nele, presente do meu amigo Carlos, arquiteto Carlos de Indaiatuba, nos deu esse Jussara, que vai crescer neste vaso da Kimini. O Paulo falou que a gente ia falar de mudanças estruturais, a gente vai, mas eu não aguento, é muita planta bonita. E a gente está no inverno já, então elas nem deveriam estar tão assim, elas deveriam estar um pouco menos bonitas. Mas a gente está aproveitando a cor que a gente escolheu para essa casa, que é um misto de terracota, né, um terracota mais claro, mais escuro, para trazer, né, exatamente esse contraste do verde e da madeira com essa cor. E aqui eu estou transformando em um paredão de Platycerium, sobretudo o Veite, Leimoinei, Album River. Esses são Platyceriums que adoram sol. Assim, para quem não sabe, chifre de veado, a grande maioria gosta de um sol na cabeça, tá? Não a grande maioria, mas uma boa parte, tá? Então aqui são peças lindas, plantas lindas, olha só essa estrutura como está ficando e que coisa mais linda essa sequência. E eu coloquei lá na ponta, o Paulo vai mostrar para vocês, o Willink Cultivar 137, que é um presente, né? Foi um presente do Aldinho Sarneiro, mas de uma planta que aconteceu no cultivo do nosso mestre dos chifres de veado do Brasil e ortopedista Luiz Neto. Olha só que coisa mais escultural essa planta. Eu fiz uma graça aqui, coloquei uma tilância aqui, dessas que gostam de sol mesmo, mas olha só como fica uma coisa legal e que vocês podem explorar na casa de vocês. Colocar uns Platycerium em umas placas e a gente fazendo composições assim. Tem planta para baixo, tem planta para cima. Este não é um episódio de plantas, então vem para cá, porque senão eu não vou parar nunca mais de falar de plantas. Não é um episódio de planta, mas eu estou mentindo. Porque também. Não se aguenta, gente. Porque também. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse Philodendron gigas, que parece um Melanocrysum, agora, nas últimas 2 folhas dele, é que eu entendi por que ele é o gigas. Gigas é de grande mesmo, gigante, né? E aí eu trouxe um suporte para ele,
eu fixei ele melhor na parede, tá? Tem uns pregos ali atrás, não dá pra ver, com fio, barbantes e afins, para trazer estabilidade para ele. Quando você traz estabilidade para sua epífita, ele te responde com folhas maiores, tá? Então, é isso. O legal de ver aqui é, por exemplo, esse Jerry Horn aqui, grudado na parede, o Paraíso Verde grudou na parede, esse Glorious aqui também já grudou na parede. Então crie o sisteminha, o ecossisteminha para suas plantas, que a coisa rola. E dá tempo para ela maturar. E dá tempo para ela maturar. Muito bem, disse Paulo, a voz do além. Uma mudança estrutural que já rolou é que este móvel que eu fiz com serralheiro sob medida para o banheiro Roraima saiu do banheiro Roraima, está aqui como mais um espaço para fazer arte aqui, né? Olha só, a gente fez o primeiro andar, o segundo andar, tem uma luz artificial aqui só para ele. Se você quiser saber de luz artificial, irrigação, tem episódios no canal, se você nunca viu, aqui eu falo só de irrigação e só de iluminação artificial, tá? Talvez eu faça uma atualização em breve, mas é isso. Aqui, gente, eu não vou planta por planta, porque eu sou apaixonado por esse espaço. Eu só vou fazer uns takes para vocês verem que com o tempo, com a maturação do espaço, com a umidade no chão, umidade atmosférica aqui, a coisa começa a tomar um outro rumo, tá? A ponto de uma folha de uma begônia que está aqui cair no chão, ela germina, ela tá dando filhote espontâneo aqui. Então, com essa condição especial e ideal de umidade, de luminosidade, de temperatura, de circulação de ar, as coisas acontecem. Ah, é preciso de muito dinheiro para fazer isso? Não, não é preciso muito dinheiro. Hoje em dia essas placas elas estão muito mais baratas, a irrigação, você consegue fazer uma irrigação profissional com a água paisagismo, mas você pode fazer também na Shopee, você pode fazer os seus experimentos. Foi assim que eu fiz a vida inteira, tá? Então, não tem desculpa. Claro, você precisa de um espaço que você pode molhar. Se você não puder molhar o espaço, seja criativa. É possível, tá? Eu já tive coisa parecida, não neste nível de umidade, mas em apartamento. Então, é lindo. Por exemplo, esse Santos Lime, né? Essa begônia Santos Lime, com esta inflorescência maravilhosa rolando aqui. Então, ou seja, tá equilibrado. Claro, tem praguinha, gente, não tem como, né? Vai ter um fungo aqui, uma coisa ali, e a gente combate, porque é natural. Bom, uma dica muito importante, dicas importantes para essa época do ano, outono, inverno, o que eu faço? Eu diminuo a frequência de regas, porque a temperatura fica mais baixa e a evaporação é mais lenta, então você não pode ficar encharcando tanto. Embora o substrato onírico que eu uso para as minhas begônias, para 90% das minhas plantas, tem uma drenagem tão boa que não tem problema de retenção de água, de ficar encharcado e tudo mais. Então eu vou pausar aqui esta tela com a minha receita do substrato onírico. Você usa isso aqui, que eu vou mostrar, mistura tudo e aí você tem um substrato onírico. Então, aqui tá a receita. Estátua. Dá uma pausa na tela e você vai ver aí qual que é a receita. Eu tenho essa receita explicada item por item no Instagram. Então dá uma olhada lá que também é possível, tá? Essa beleza de cascata de capuchinha que tá com inflorescência, ela na real é pra gente deixar as lagartas e futuras borboletas debulharem ela com alimentação, e realmente debulharam. Mas ela é tão rápida na regeneração dela que só traz alegria. Cheio de botão vindo aqui. É meio agrião. Aqui é a parte do jardim que talvez tenha tido mais interferência nos últimos 6 meses e que vocês não viram. Para quem acompanha a gente no Instagram, viu algumas coisas, mas não viu tudo, tá?
Então, eu vou trocar de posição com o Paulo. Bom, a gente deu uma boa mudada, né? Que eu falei na introdução sobre o tempo, de a gente entender a luminosidade, o que a gente quer da casa. E tinha uma área da casa aqui que tinha muita bromélia, tinha muita planta, a gente deu uma boa modificada. E aí eu aproveitei para colocar os cactos e as suculentas aqui. Foi todo um trabalho minucioso de fazer a graduação, uma escala que permitisse a visualização de todas, né? E aí também expondo as plantas a um sol maior. Faz pouco tempo que elas estão aqui, a gente imagina que daqui a alguns meses o resultado dessa exposição maior ao sol vai ter mais efeito. Mas ficou legal, ficou bonito e acho que isso vai fazer bem para as plantas. A noite está muito bonito com a iluminação. É isso, nada muito difícil, nada impossível de ser feito, é super simples de ser feito. A gente O que você usou aí, Paulo? Usei bastante tijolo, né, para poder ir encaixando. Demolição. Tijolo de demolição, vários tijolos que estão quebrados até, né, que aí ajuda também a encaixar, porque não cabe o espaço. E aí entra a questão do tempo também, as plantas já, esses cactos suculentos que estão aqui, a maioria já tem um tempo maior, então já aguenta ficar exposto a dias de chuva também, entra a questão do substrato, né? Mas a nossa intenção principal é que a partir de agora essas plantas realmente explodam de crescimento, que a exposição ao sol agora vai ser bem melhor do que o local que elas estavam. Então uma salva de palmas para o Paulo. Aqui é outro lugar que a gente está mudando um pouco, inclusive o quartinho Borogodó lá embaixo, mas o que é legal. A gente tem usado cada vez mais tijolos, a gente adora tijolo de demolição. A gente pega lá com a Constru Verde aqui em São Paulo. Já vou falar mais um pouco deles ali para frente. E os vasos do nosso amigo Renato Elques, da Jardim Ornamentos, que compõe muito bem, né, com tijolo, esse barro e todo o musgo que está rolando aqui. Olha que interessante, vem cá. Essa é a face que recebe menos spray d'água, tá? E esta face aqui recebe mais spray d'água e mais umidade. Então, eu adoro quando o vaso começa a absorver esse musgo, fica mais bonito no meu ponto de vista. Aqui, olha, nem tudo são flores no jardim, isso é importante, né? Aqui tinha uma Oxalis que estava linda, recheada, florida, e em 2 noites as lagartas se alimentaram muito bem. Acontece, gente. Ó, isso aqui é um Platycera que o Paulo colocou aqui quando a gente se mudou. Tá maravilhoso. E outras coisas aqui estão acontecendo, né? Estamos mudando, alterando. Olha só este Anthurium aqui. Que coisa mais linda. Esse magnífico, maravilhoso. Samambaias, a gente já consegue ter algumas samambaias aqui que a gente não tem em outros cantos, porque precisa de um pouco mais de umidade, um pouco mais de sombra, né, sombreado. A venca que veio do nosso amigo Alexandre, das paixões por samambaias e avencas e samambaias. Vou mostrar uma coisa que está mudando aqui. Não está pronto, mas a gente mostra as coisas como elas são, né? O quarto Borogodó, ele está em reforma. Primeiro que a gente está num processo de tirar toda a umidade que tem aqui, que aqui tinha um monte de planta, a gente só deixou o Philodendron Brasil, essa era, para ficar mais ou menos como um resquício arqueológico do que já foi aqui, porque aqui estava meio Last of Us, tudo tomado de planta e tudo mais. Mas o legal, vem cá, Paulo, senta aqui. Aqui é a cama de visita, que esta é a ideia, de entregar para as visitas essa sensação aqui, bem urban jungle, né? Não é nem urban, é jungle mesmo, né? Eu falei lá em cima dessa folha aqui de Platycerium coronarium, tem a outra na frente, descendo aqui como uma saia, e acho que a gente está conseguindo fazer isso. Agora aqui o próximo passo é decorar esse espaço, deixar ele mais bonito e, por exemplo, começar a fazer essa caverninha aqui. Quem sabe a gente não faz um Airbnb onírico. Não, brincadeira, tenho muitos ciúmes, não dá. Aqui tem uma revelação que ela não vai ser por completo passo a passo, que vai ter um episódio só para isso, em deferência ao nosso querido amigo
Cristiano Medri, de Londrina, da UEL, no episódio maravilhoso que a gente fez com ele, que é a conversão de um telhado convencional para um telhado verde. Ele está em plena construção, no sentido de botânico, porque tem plantas ali embaixo que a gente está esperando para subir. Tem Worslea procera, que a gente tanto tem carinho por essa planta, que a gente viu lá com Orlando Greff, também com o Sérgio Davi da Cactus Brasil. Enfim, tem uma diversidade de plantas ali que eu vou entrar em detalhes num episódio só sobre isso e como foi esse processo passo a passo. Então, comecem a ter a ideia de ter telhados verdes nas suas casas, porque diminui a temperatura, nem é 2, é 0. É mais bonito, é muito mais bonito e diminui a temperatura. Tem estudos que falam de 4, 5, 6 graus de diminuição de temperatura no ambiente que este telhado é feito, tá? Além de ter uma função ecológica maravilhosa, porque atrai também a fauna, tá? Fora que tem uma técnica aqui que eu vou explicar para vocês em outro episódio, tá? Que não é esse. Então só fiquem aqui com a beleza desse espetáculo que tá ficando esse telhado. Mas eu já digo para vocês, a nossa paixão pelo cerrado, inclusive, foi talvez o motor propulsor de tomar decisão. Né? Já coloquei alguns capins do cerrado, plantas do cerrado lá em cima. Tem outras que não são do cerrado, são de outro bioma, mas o cerrado está sendo muito contemplado ali. Tá? Uma outra planta que também dá no cerrado, mas sobretudo na Mata Atlântica, é essa Pleroma heteromalum, que a gente ganhou da Boa Vista Plantas, do Edu, que dá essa flor maravilhosa. Olha só, esse cacho aqui, que coisa espetacular. Olha isso, gente, como não ter essa planta. E obviamente, partindo do pressuposto de que ela que a gente quer aqui, todo o ecossistema embaixo dela, todo o pensamento está mudando, tá? Porque ali eu tenho alho social, enfim, que eu já comecei a passar lá para cima do telhado, o alho social, que ele precisa de muito sol. Aqui não vai acontecer isso, né? Esse já foi um espaço que já teve roseiras, já teve russélia, já teve outras coisas. E agora, de fato, eu me encontrei com essa Pleroma pelo aspecto onírico, pela contribuição botânica, biológica, fauna, flora, tudo lindo aqui. E aqui, claro, que a gente já começou a fazer um teste ali com begônia, né? Para a gente começar, lá atrás tem uma begônia, para a gente começar a ver como ela vai se comportar aqui, né? Então, claro que não ia deixar de ter begônias aqui. Então, isso aqui está em construção. Falando em construção, a Constru Verde, que foi um parceiro deste canal para este projeto aqui, ajudou a gente a transformar o que era um gramado aqui, que estava surrado porque não era Itogras. Um grande abraço, Marcel. E a gente transformou, porque está muito sombreado aqui. Essa é uma casa que a face norte é para lá. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de luz natural. Então, como o Paulo mostrou, aqui virou cactos e suculentas, porque aqui tora de sol. Aqui não, porque tem a sombra da jabuticabeira, tem a sombra do abacateiro, tem a sombra da palmeira, tem a sombra de tantas outras plantas fora, que tem uma parede lá atrás, enfim, tem o vizinho e começa a atrapalhar a incidência de sol aqui. Então, o gramado aqui estava todo ferrado, para não dizer outra coisa. E qual que é a minha ascendência? É inglesa, né? Vocês já sabem disso. Sou brasileiro, obviamente, com muito orgulho, adoro. Mas aqui a gente fez um tributo, olha aqui, Paulo. Um tributo aos pátios ingleses, né? Com essa espinha de peixe aqui. Fez uma coisa mais reta aqui para, né, eventualmente vir uma mesa, mesinha, coisa de apoio. E olha só que lindo que ficou. Agora já com mais limo, com mais tempo, já está instalado já há alguns meses. E a ideia é essa, isso aqui é um pátio que a gente fica, e a gente tem ficado muito mais nele do que ficava no passado. Acho que esse ambiente todo aqui, de fato, ficou mais propício para a gente ficar, tem menos lama, né? A gente diminui essa questão de sujeira e tá super legal. Então, se você tiver um lugar muito sombreado, não coloca
porcelanato, gente, esquece isso. O importante aqui é infiltrar água, tá? Então, primeiro, tijolo de demolição da Construverde. Eu não vou fazer muito jabá para eles, tá? Porque eu paguei isso aqui. Foi com desconto, mas eu paguei. Então, poderia ser melhor, viu, Construverde? Podia ser de graça, aí eu ia fazer aqui, eu ia rolar, eu ia fazer a milanesa. Aí não ia vender nada. Não, ia vender tudo, ia zerar o estoque. Mas, brincadeiras à parte, obrigado aí pela ajuda, pela Construverde, que é uma... eles vão em casas que estão sendo demolidas para as construtoras, retiram os tijolos antigos, né, que antigamente tinha esses tijolos nas casas, e revendem a preços aqui, interessantes. E aí o importante é, reutilizando um tijolo provavelmente, às vezes, centenário, que são de casas de mais de 100 anos, com essa fresta que a gente coloca aqui, né, de areia, né, esse espaçamento de areia, para infiltrar água. A gente quer que a água infiltre. Então, se você tiver oportunidade, gente, não coloca porcelanato, não joga água para o esgoto da sua cidade. Infiltra ali na sua casa aí que vai fazer um bem danado. E o Paulo fez o cantinho dele aqui também de bromélias. A gente fez uma bordadura aí com bromélias. Claro que o Alan roubou uma parte do meu espaço, porque tinha mais bromélias aqui, ele colocou mais umas plantinhas. Olha que linda essa mas begônia, vai. A composição das begônias junto com as bromélias tem dado certo. A gente está num período de pouco sol, né? Por conta do inverno, e a inclinação do sol não favorece esse trecho para as bromélias pegarem muito sol, então elas não estão tão vermelhas quanto no verão, que elas têm uma incidência maior de sol, elas ficam com uma coloração mais bonita. Mas é também um dos trechos que a gente, quando fez esse pátio, a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho essas bromélias. Muito bem. Eu ficaria a hora sentado aqui, como eu fico para ler livros, inclusive os últimos de Mancuso, adoro. Mas eu vou ali porque tem uma samambaia maravilhosa, que é uma Dicksonia seloviana, que já é nativa da região, já vários terrenos aqui na redondeza já tinham esta samambaia. Mas olha só, não dá para fazer mais olha só, né? Olha só, olha isso, olha esse verso. Eu me casaria com uma Dicksonia seloviana, um xaxim verdadeiro. Mas olha só este Anthurium decipens, uma folha juvenil crescendo aqui, que vai ficar maior que a folha mãe. Olha o tamanho disso, gente. Roberto Bluer Marx não fez essa imagem nesta planta, ele fez uma xantossoma, tá? Mas, de novo, num vaso da Jardim Ornamentos, num vasão lindo, que na verdade acabou sumindo, né, gente? O vaso sumiu porque a planta é maravilhosa. Mas, enfim, essas composições, né, desse chão, né, desse tijolo aqui no chão, com esses vasos de terracota, pode ter planta, pode não ter planta, pode ficar vazio, tudo isso funciona. Então, o aspecto onírico aqui está em transformação. O nosso Forófito mor, que este andaime está em transformação. As orquídeas que a gente ganhou de Terezinha, as vandas, florescem aqui, tem bastante profusão, não é muito época agora. Falando de orquídea, a gente tem, depois de 5 anos que a gente está nessa casa, quando a gente mudou, a gente comprou muito cimbídio. Só que nunca tinha florescido, e a gente já tentou de tudo, já trocou de lugar, já colocou o cimbídio no sol, na terra, em vaso, epífita. E pela primeira vez, em 5 anos desde que a gente comprou esses cimbídios, vai florescer. Então é mais uma prova de que o jardim demora, e a gente precisa ter paciência para esperar a maturação, o tempo da planta, para que fique bonito e a gente realmente fique feliz com o jardim, né? Não é uma coisa imediata. E por que você está me filmando? Porque eu estou olhando tua cara de bobo. Muito bem, é verdade. Essa história do cimbídio é real, sou testemunha e está indo lindo. Mas olha só este Philodendron verrucosum. Que qualidade da expressão genética, como diria Emerson Rogério Salviani. Olha só isso, imaculado. A planta está imaculada aqui e ela está de fato como epífita, gente. Ela está crescendo, ela achou o caminho dela, grudou e foi. Está lá em cima, ó. E eu quero que vá lá para cima mesmo. E olha que teve um verão aqui que deu 40 graus numa secura ferrada
ele resetou tudo, zerou. Uma planta que acabou zerando e tá linda. Beleza. Quero mostrar para vocês, por último, o banheiro Roraima transformado, mais como ideia de decoração para muita gente que não pensa em composição aérea e que eu adoro e quero mostrar para vocês. Qual que é a ideia do Roraima? É que ele se tornasse novamente um banheiro funcional. Então, ele continua com a ideia da umidade, né? Ele está aqui, de fato, super úmido, mas agora é possível tomar banho aqui. Antes não era, porque tinha aquele móvel verde grande aqui, tinha rodinha, dava para tirar ele e levar ele para outros cantos, mas a ideia é que seja funcional. Então, quando alguém vem, eu tiro esse vasinho daqui, eu só desengancho esse e levo para lá, e aqui vira um espaço para tomar banho de novo. Então esta era a ideia deste banheiro se tornar funcional. Mas o mais legal é conseguir, por exemplo, encontrar um caminho de colocar parafusos no teto, ganchos, para fazer essa composição aérea de vasos em multiníveis, sem eu precisar fazer uma prateleira. Então olha só que charme que não ficou aqui, essas plantas em multinível. Lembra que eu falei daquela Marmaduke que foi para o chão? Aqui está um filhote dela, feliz, filhinha dela. Uma outra Auto Member, que também foi para o chão, quebrou, fiz filhotes dela. Tem o Bulbophyllum, aqui tem uma Melanobulata, uma begônia. Aqui eu tenho uma bromélia, uma outra begônia. Aqui uma orquídea também, Platycerium, Ripsalis, planta formiga, rainha do abismo, sininja. Então também dá para ter diversidade e ter beleza num lugar desse. Então essa foi a mudança que a gente fez no banheiro Roraima e essa era a ideia para ele. Gostaram? Me conta aqui embaixo nos comentários. Bom, pessoal, estas foram as atualizações aqui do Jardim Onírico. Como eu falei, a gente vai aprofundar no telhado, vai ter um episódio só do telhado, enfim. Comenta aqui embaixo se faltou tal coisa, queria saber de tal coisa. A gente inclui no próximo, ou eu falo dele no Instagram. Aliás, você já segue o Jardim Onírico no Instagram? Aqui embaixo, siga, porque lá eu falo de coisas do dia a dia, solto stories, ensino outras coisas. Mas comente aqui, faltou alguma coisa, você quer saber o que está faltando? E a gente faz um outro episódio daqui a uns meses e a gente contempla essas respostas, tá bom? Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não comentou ainda, comente. Se você assiste esse episódio na televisão, porque 70% das pessoas assistem na televisão, vai no celular, dá um like, comenta, porque às vezes não dá pra fazer isso na televisão, é mais difícil. Isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, obrigado ao Paulo, que sempre está nas câmeras, ou quase sempre, porque hoje foi um pouco eu, é verdade. E obrigado a vocês que seguem esse canal e que são um motivo para a gente existir, para eu continuar fazendo esses conteúdos que eu faço com tanto amor e carinho. Então, até a próxima. Tchau!